O jogo político para 2026 continua a todo vapor. Adivinha quem procurou o Tarcísio de Freitas para oferecer um possível vice para o Tarcísio de Freitas? O Partido Novo. E aí você já sabe quem é o candidato principal do Partido Novo, né? Outro ponto que a gente precisa falar também é sobre anistia. Sobre anistia, o Bolsonaro consegue uma aposta interessante. Além do próprio partido pessoal, PL, o Bolsonaro também busca outras siglas. Conseguiu já, segundo o próprio Bolsonaro, apoio do Kassab. Agora tem apoio de outra sigla. O Eduardo Bolsonaro participou de uma live, onde ele deu entrevista na CNN. E nessa live, o Eduardo Bolsonaro falou em morte financeira de Alexandre de Moraes, o que significa as implicações da lei Magnitsky, que foi comentada também por alguns deputados. Já uma deputada do PL lembrou que o Donald Trump estuda um pacotão de sanções não só ao ministro Alexandre de Moraes, mas a outras figuras que são alinhadas ao ministro Alexandre de Moraes. E aí, a deputada Júlia Zanata fez uma denúncia de uma figura muito ligada ao Alexandre de Moraes e ao governo Lula, que hoje trabalha nos Estados Unidos. Será que essa pessoa vai ter problemas? Será que ele está com medo? Teve julgamento, né, do STF que decidiu por 9-1 acerca da suposta trama golpista do Bolsonaro, e teve o Lewandowski também sendo achincalhado por uma fala que ele usou contra a polícia e até setores, né, até sindicatos de delegados de polícia partiram para cima do Lewandowski. Tudo isso faz parte desse editorial. Então eu vou tentar explicar cada ponto desses e tem outras matérias também que a gente vai falar. Então seja muito bem-vindo ao nosso canal. Muito obrigado por estar aqui conosco. Esse é o nosso segundo editorial do dia, da hora do almoço. Então desejo que Deus te dê uma mesa farta, repleta de bênçãos para você, para toda a sua família. E antes de entrar, é óbvio que eu preciso fazer o meu jabá aqui, né? Vai lá, pessoal, visita a Biblioteca Digital. Tá? O link está aí na descrição. Você vai conhecer todos os livros que a gente tem disponível aqui. E para você que quer ganhar uma grana e saber aplicar isso, eu gosto muito de renda fixa. Então, o livro Os Segredos da Renda Fixa, você vai entender sobre Tesouro Direto, CDB, LCI, LCA e muito mais. Então eu recomendo muito Os Segredos da Renda Fixa. E a gente é o único maluco aqui, né, que acredita na honestidade do brasileiro. Onde você vai fazer o download do livro, vai ler o livro, pagar o valor que você acha justo. Você acha que vale R$1, é R$1. Você acha que vale 100, é 100. É o valor que você acha justo. Eu quero que o conhecimento chegue até você, tá bom? E aí você pode pagar no Pix aqui, honestebook@gmail.com. Fechou? Beleza? Vamos começar? Vem comigo. Pois é, o Partido Novo busca um laço com o Tarcísio em meio ao debate sobre a vice-presidência. E aí, o Partido Novo vem articulando para emplacar o Romeu Zema como vice, um possível vice do Tarcísio, ou, se houver uma elegibilidade do Bolsonaro, até do próprio Bolsonaro. Em meio a especulações sobre uma composição de chapa para as eleições presidenciais em 2026, o presidente nacional do Partido Novo, que é o Eduardo Ribeiro, ele já reuniu, né, com o pessoal do Republicanos e com o próprio Tarcísio de Freitas, né, num movimento de aproximação entre as legendas. Uma coisa é certa, o Zema já deixou muito claro, pode até não ser o vice, mas sendo ou não sendo, ele vai apoiar o Tarcísio, né? Então isso aí ele já deixou muito claro. Vamos lá, próxima matéria, pessoal. Por apoio à anistia, Bolsonaro fala com presidentes do PSD, B e do Podemos. O PSD do Kassab já, segundo o Bolsonaro, já fechou pela anistia. E aí o STF está ficando cada vez mais apavorado e o governo Lula também, porque o Bolsonaro está conseguindo trazer o discurso sobre anistia. O que o Centrão já entendeu? O Centrão já viu que o Lula caiu, definhou. E o Centrão sabe que numa eventual disputa entre Tarcísio e Lula, é humanamente impossível o Lula ganhar essa, né? O Lula não leva. É fato. E aí, a grande questão que fica aqui agora é: por que a esquerda está lutando contra a anistia? Por que a esquerda está batendo contra esse projeto da anistia? A resposta não é muito difícil, não. A resposta é fácil você entender. É porque,
se ficar comprovado, né, se for dado uma anistia, é porque há a percepção geral política e populacional do povo de que não eram golpistas, de que eles estavam lá para manifestar. E se não existem golpistas, não existem golpes, como o Bolsonaro e os 30 e poucos indiciados lá podem permanecer indiciados? Então, a questão da não anistia é que, na maldade da esquerda e do próprio judiciário, eles querem sacrificar velhinhas de Bíblia na mão para pegar o Bolsonaro e os militares, para tocar o terror em cima dos militares. Muito me assusta o que os militares se tornaram ao ver general, né, um general como o Braga Neto, indo para cadeia, né, por uma prisão ilegal e arbitrária, e simplesmente não fala nada, está conivente com isso. Tá? É assustador. Vamos lá, pessoal. O Eduardo Bolsonaro participou ontem, né, de uma live, né? E aí ele estava conversando com o pai dele pela internet, né? E aí o Eduardo está exilado lá nos Estados Unidos e ele falou um pouco sobre a aplicação da lei Magnitsky sobre o Alexandre de Moraes. E aí ele chegou a citar em morte financeira de Alexandre de Moraes. A galera da esquerda já começou a levantar aqui, né, argumentos de que o Eduardo Bolsonaro estaria incitando, né, o governo norte-americano contra Alexandre de Moraes. Escuta só esse trecho aqui. Preparar para o mundo inteiro, e eu acho que assim como o Papai do Céu preparou meu pai para ser presidente, Deus quiser, ele está preparando para o retorno, e a mim também me preparando para esse momento aqui. A batalha é difícil, a gente tem notícias hoje boas, né, de 2 parlamentares americanos aqui que citaram a questão do meu exílio e mandaram uma carta para o Trump e para o secretário Marco Rubio, que é quem faz às vezes aqui do chanceler, né, o chanceler dos Estados Unidos, com cópia também para o conselheiro de segurança nacional, né, o Michael Waltz, e também para o Maurício Claver Carone, que é o responsável dentro do State Department da parte de América Latina. Então, todos oficialmente, se antes estavam apenas extraoficialmente sabendo, acho que agora todos oficialmente estão sabendo, e está sendo cobrado, está sendo feita uma pressão aqui para que o Moraes seja sancionado com as chamadas sanções Magnitsky, que na verdade trata-se da pena de morte financeira. Preparar para o mundo inteiro, e eu acho que assim como o Papai do Céu preparou meu pai. Pois é, e aí você vê que o Eduardo Bolsonaro aqui está citando muito, né? Está citando muito a lei Magnitsky, né? O André Marsiglia, que é um constitucionalista, advogado, assim, colega advogado, ele escreveu o seguinte: quem é punido pela lei Magnitsky não pode ir aos Estados Unidos, não pode ter negócios, contas, atividades políticas e nem acadêmicas por lá. Acabou o sonho da Disney para quem é punido por essa lei. Mas o pior é que o Brasil vem se consolidando como um símbolo de censura nos Estados Unidos. Com o tempo, o próprio Brasil pode receber retaliações econômicas dos Estados Unidos e aliados. É fato, isso aí ninguém duvida que Lula permanecendo na presidência, permanecendo esse embate aqui, as sanções econômicas virão. E até porque eu acredito que as sanções econômicas virão porque para o Donald Trump é um perigo o Lula permanecer no poder. É um cara que é alinhado aí a pessoas inimigas, né, dos Estados Unidos, como o Irã, como a China. Ou seja, ninguém esquece, né? Não estava na época do Trump, estava na época do Biden. Mas deixa o Lula deixar atracar navios de guerra iranianos aqui agora. É uma afronta. E aí a Júlia Zanatta, que é uma deputada, ela fez uma lembrança aqui, né, sobre a lei Magnitsky ainda. O jornalista Paulo Capelli, que é do jornal Metrópolis, trouxe a informação de que Trump estuda sanções a autoridades brasileiras. Sim, é real, um pacotão que vai ser preparado, com 120 dias, primeiro Moraes punido, depois 120 dias vai ser um tempo de investigação para ver quem está alinhado com Moraes. O ministro Alexandre de Moraes, Gonê e até mesmo delegados da PF estariam na mira. Não vamos esquecer que tem delegado da PF em Washington, D.C., que ganhou, abre aspas, prêmio para trabalhar por lá. Preparem as malas. Ou seja, o que se percebe é que há uma ação conjunta
para descobrir, para fiscalizar quem estava, quem não estava. A oposição vai articular aqui junto com a Comissão de Relações Exteriores, com o Felipe Barros, para fornecer documentos, para fornecer munição para que o Congresso norte-americano e o próprio governo norte-americano possa partir para cima do Moraes e de aliados do Moraes, né? O jogo tá ficando interessante de assistir. E aí, a grande questão é que ontem o UOL noticiou, né, numa matéria do UOL, que aliados do Eduardo Bolsonaro, lá nos Estados Unidos, já estão fazendo um dossiê completo de todo e qualquer bem que ministros do Supremo Tribunal Federal têm no exterior. Não só nos Estados Unidos, estão fazendo levantamento de bens nos Estados Unidos, mas fora dos Estados Unidos também. Inclusive, para fazer acordos de cooperação para punir. Então, por exemplo, se a Lei Magnitsky punir, por exemplo, uma figura do Supremo Tribunal Federal que tem imóveis em Portugal, os Estados Unidos fariam uma solicitação para o congelamento desses bens em Portugal. Por exemplo, estou dando só um exemplo, tá? Não estou citando ninguém. Mas aí vocês entendem que há uma pressão muito grande por parte do governo norte-americano, né? As figuras dos ministros do Supremo Tribunal Federal e também as pessoas que são alinhadas ao Supremo, né, ao Alexandre de Moraes. E aí vem matéria do Metrópolis, né, citando a fonte, sempre cito a fonte, o crédito da matéria, a matéria do Metrópolis. Trama golpista, por 9-1, o único que votou contra foi o indicado pelo Bolsonaro, né, me fugiu o nome dele agora, o André Fernandes, não, vocês sabem que eu tô falando, né, me fugiu o nome dele agora. Decide não afastar Zanin e Flávio Dino. O Supremo Tribunal Federal rejeitou por 9-1 o pedido do ex-presidente Bolsonaro e do general Braga Neto para impedir os ministros Alexandre de Moraes, Flávio Dino e Cristiano Zanin de atuarem no julgamento dos atos antidemocráticos, né? O André Mendonça. André Fernandes não, André Mendonça, né? Tão expressivo que a gente até esquece o nome. Mas tá bom, o André Mendonça, parabéns ao André Mendonça, foi o primeiro, né, o único que votou contra. E ontem a Bia Kicis fez uma publicação interessantíssima até, de trechos de ministros do Supremo falando do Bolsonaro, né? Então, o Alexandre de Moraes tecendo críticas, tem muita gente para prender, tem muita gente para multar, o vídeo do Lewandowski, perdeu o mané, não amola, sabe? Então, assim, todos esses, o Flávio Dino, não, o Bolsonaro é o próprio demônio, pra mim, eu vejo o Bolsonaro como demônio. E aí ela fez isso pra falar aqui, ó, os imparciais que o STF acabou de entender, né? Vamos lá. Matéria da CNN. A polícia prende mal e o judiciário é obrigado a soltar. Diz Ricardo Lewandowski, ex-ministro do STF, agora ministro do Lula. O ministro rebateu críticas sobre o papel do Poder Judiciário em uma palestra sobre a PEC da Segurança Pública. Delegados, né, policiais, eles acusam que a PEC da Segurança Pública vai ser péssima, vai ser ruim. Eles acusam que são ações do STF que deram muito mais poder ao crime organizado para crescer, da forma que cresceram, que a polícia não pode entrar nos locais onde eles estão. E eles acusam o judiciário, né, de ser um dos grandes responsáveis pelo que está acontecendo. Já o Lewandowski jogou o contrário, falou que a culpa não é deles não, a culpa é da polícia que prende mal, né, e o judiciário tem que soltar porque a polícia prende mal. Cara, esses caras são desconexos da realidade, esses caras não têm noção nenhuma. Deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Deixa eu contar um trem pra vocês. Eu sempre fui um cara de periferia, tá? Sempre morei na periferia. Quando eu era moleque, eu morava na zona rural, na roça, né? Em Goiás, Caldas Novas. E aí, 16 quilômetros da cidade, eu tinha que ir a pé, às vezes, para poder estudar, ou tinha que andar muito para poder pegar um ônibus para poder ir. Então, sempre foi na periferia. E eu sempre teve pavor, meu pai e minha mãe, em ver um menino de 10, 12 anos ter que, às vezes, andar sozinho para poder estudar. Mas era a condição. Era o que tinha. Depois fui para Araguari, também fui morar lá no bairro Independência. O pessoal deve saber onde que é lá. Lá é barra pesada, é perigoso. Você sabe o que é o medo, às vezes, da sua esposa estar estudando à noite? Você todo dia ter que ir buscar ela, porque você não tem a segurança de andar sozinho. Então tem que buscar, abre o portão, olha para um lado e para o outro, morrendo de medo.
tira o carro, fecha o portão. Não tinha dinheiro para colocar portão eletrônico não, tem que abrir e fechar. Tomava chuva quando precisava, vai para a faculdade, tentando melhorar a vida um pouquinho, voltava, parava, 10, 11 horas da noite, olhava para um lado, para o outro, se visse que tinha algum motoqueiro passando, tinha que dar mais umas 3 ou 4 voltas no quarteirão para não poder abrir o portão, para depois abrir o portão, entrar, fechar o portão. Hoje, eu sei o que o Lewandowski passa. Hoje eu moro num condomínio fechado, com seguranças armados, com 2 carros blindados. Hoje eu durmo bem, tranquilo, sossegado, né? Essa é a realidade desses caras há anos. Eles nunca passaram pelo outro lado que eu passei. E eu sei como é que é. Esses caras não têm noção da realidade. Esses caras não sabem nada do que é o Brasil de verdade. E aí viralizou isso aqui, ó. Tá? Foi na Globo que aconteceu ao vivo. Cara, a capitã Jaqueline aqui deu um show, né, na Globo. Escuta só isso, né? Acho que Patrícia Poeta, não sei. A polícia prende mal e o judiciário é obrigado a soltar, diz Lewandowski. Olha isso. Encerrando a minha fala, o maior problema que a gente tem hoje é reincidência criminal. Todos os bandidos, né, nos seus 99%, quando a gente faz a prisão, já tem passagem criminal. Aí vocês prendem e mandam soltar. Exatamente. A gente ouve esse desabafo. Na verdade, eu até trouxe aqui para vocês. Opa, fez o dever de casa, deixa eu ver. Isso aqui é a ficha criminal de um indivíduo que atua no bairro do Ipiranga. Ele foi preso 16 vezes. Que isso? Gente, é o mesmo criminoso? Sim. Aqui é um rolo, né? E ele já está solto. Já está solto. Sim. Ou seja, vai cometer mais estrago nas ruas. Sim. Por isso que a gente precisa da informação e da ajuda de vocês, principalmente a imprensa, de forma muito profissional, que nos forneceu esse espaço aqui hoje. Vou ficar, posso ficar? Claro, por favor. Só peço a gentileza, são dados oficiais, tá bom? Obrigada, capitão. Peraí, o rolo é grande, deixa eu botar aqui em cima. Obrigada, viu, capitão? Encerrando a minha... E aí? Essa é a polícia que prende mal. E o judiciário é obrigado a soltar 16 vezes. São 16 prisões erradas. 16 vezes que a polícia prendeu mal. Tá de brincadeira, essa é a ficha criminal do cara. O cara foi preso 16 vezes. Quantas vezes ele não chegou lá também, fez um TCO e foi embora sem ser preso também? É sacanagem, né? Delegados da PF manifestam repúdio à declaração de Lewandowski sobre a polícia. Eu acho que qualquer pessoa sensata, né? Minha solidariedade à polícia, vocês sabem que vocês são guerreiros. Eu sou, um defensor ferrenho da polícia. Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal também, tá? Sou defensor de vocês, dos bons que estão lá para trabalhar, porque tem muita tranqueira também, em todo segmento da sociedade, em toda área tem gente boa e tem gente tranqueira, mas a função desses policiais é essencial para um bom funcionamento de qualquer país. E aí o delegado Palumbo mesmo resolveu dar resposta para o Lewandowski. Eu não vou ficar sem compartilhar, é lógico, né? Ministro, eu vou provar para o senhor que o senhor está errado, porque o senhor vive numa bolha e não sabe como a polícia trabalha. O que o senhor tem a dizer sobre isso? A polícia prendeu. Quem foi que soltou? Explica aí quem foi que soltou e por quê. E o André do Rap, chefe de facção, saiu pela porta da frente numa canetada. A polícia prendeu, aliás. O DEIC prendeu. Vocês pegaram o helicóptero que a polícia prendeu, que era usado para transporte de órgãos para transplantes, e devolveram. Foi a justiça, não foi a polícia, não. Quer dizer que falta vaga, manda soltar, e a sociedade que se dane. Pro senhor é fácil, né? Um monte de segurança, a vida inteira numa bolha do judiciário e agora do ministério, aí fica fácil pra caramba, né? Agora o povão não. O povão tá no ponto de ônibus, tá sendo assaltado, tá sendo roubado, está morrendo por causa de aliança. E o senhor fala que a polícia prende mal. Explica essa soltura aí. Explica pra gente. 800 quilos. Quase nada. Vão dizer o quê? Que é pra uso? Ministro, a polícia trabalha e trabalha muito pra receber um salário de merda. Enquanto os senhores recebem muito pra dizer um monte de bobagem. Porque não entende absolutamente nada de segurança pública. Se quiser, a gente pode conversar pessoalmente. Eu explico pro senhor como é que a polícia funciona e trabalha. Porque o senhor não conhece. Não vou comentar sobre isso. Eu vou ler um comentário que colocaram aqui no vídeo do Palumbo. E se eu tô lendo é porque eu concordo. O judiciário, que vende sentenças e habeas corpus, quer jogar a culpa na polícia?
Tá de sacanagem? O comentário foi do Luiz Neto, humorista. Parabéns aí. Tão de sacanagem com a gente. Pode ter certeza que estão de muita sacanagem com a gente, tá? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso editorial. Prazer sempre estar aqui com vocês, trazendo conteúdo, tá? Vocês sabem que o nosso conteúdo aqui, ele é diversificado, então a gente fala de política, geopolítica, a gente fala de tudo que é necessário aqui, tá? Às vezes põe opiniões pessoais, aqui é um bate-papo de amigo, que vem aqui contar todo dia, né? As mazelas, né? Dessa república tupiniquim chamada Brasil, né? Mas que um dia eu acredito que vai mudar, a gente ainda ama isso aqui, é por isso que a gente não deixou isso aqui ainda, né? Mas o que eu posso dizer para vocês? Obrigado pela confiança, tá? Sempre que eu trago aqui um conteúdo, eu quero que você se sinta representado com isso que eu estou falando aqui, que a minha indignação seja a sua indignação. Então é por isso que todos os dias a gente tá aqui trazendo conteúdo para vocês, tá bom? Abraço, fiquem com Deus, mesa farta, repleta de bênçãos, e eu volto 14 horas, tá? 16 horas, perdão, 4 horas da tarde. Eu tô com mais um editorial para vocês. Abraço.